Ótimo, ótimo. Obrigado, Ellen. Agora, a partir desse momento, a gente está gravando aqui mais um Abrad Talks aqui hoje com a participação aqui do Amaury, da Rádio Break. A gente vai falar aqui sobre essa mídia, né? Essa mídia, como é que a gente tem o cruzamento aí das campanhas, como é que é possível a gente ter uma sinergia maior entre essa mídia, a mídia rádio e a mídia digital. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Amaury aqui por compartilhar esse conhecimento aqui que acredito não ser do domínio aqui de uma grande parte das nossas associadas. Sempre que a gente tem um tema que pode proporcionar mais alguma possibilidade de faturamento, né, de boa entrega das nossas agências para os seus respectivos clientes, vai ser sempre um tema muito pertinente, porque afinal de contas, esse é o nosso grande propósito, né, melhorar as relações aí entre as agências e o mercado anunciante para melhorar as entregas. Esse é sempre o nosso objetivo. A gente conseguindo isso, a gente sempre vai aumentar a nossa fatia do bolo, né, do mercado publicitário. Bom dia então para todo mundo que está aqui presente. A Mauri, eu vou passar para você, você se apresenta com mais propriedade do que eu. Então vamos em frente aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e pelo compartilhamento de conhecimento aqui, Mauri. Seguimos em frente aqui. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que estão presentes aí na sala. Joyce, é isso, Ellen, pela oportunidade de estar falando um pouco dessa questão da Rádio Break, um pouco do meio rádio junto com o dígito, que isso é um trabalho que a gente tem feito muito, essa sinergia. Inclusive, quando nós nos associamos à Brad, foi nesse sentido, porque a gente começou parceria com algumas agências digitais. E eles começaram a trabalhar com a gente, tiveram resultado, falou, poxa, a gente precisa proporcionar isso a mais agências digitais e mostrar que a gente pode fazer um resultado mais forte para o cliente e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana junto, tá? Eu vou já começar a compartilhar a minha apresentação aqui. Me apresentando um pouco, aí eu sou do meio rádio há muitos anos, tá? Eu trabalho mais de 30 anos no meio rádio, sempre na gestão comercial. E sempre busquei muito a questão de tecnologia e de inovar com rádio, tá? Como que a gente conseguia fazer com que o rádio permanecesse importante, como que a gente pode dar resultado para cliente de uma forma melhor, e tudo isso foi surgindo, mudanças, né? Eu não, desde o início do rádio, né? Você pensar que foi o primeiro veículo de massa isolado, né? Quando começou a transmissão de rádio, ele é centenário. E o rádio foi passando por várias fases que ele foi perdendo espaço, né? Surgimento da TV, que tirou a questão dos programas de auditórios, a radionovela, programas que faziam diferença no rádio. O rádio se modernizou e começou a fazer tocar música. Donos de rádio viajavam pelo mundo para trazer as novidades e colocar na frequência modulada, que é o FM hoje, né? É, e isso fez com que o rádio começasse a continuar forte, continuar com grande poder. Veio a internet, as músicas vieram através de plataformas, hoje Spotify e tudo mais, e o rádio teve que se reinventar de novo. E eu, na minha opinião, o rádio foi o que mais se adaptou às questões digitais. Por quê? O WhatsApp deu voz para o ouvinte, de colocar como que está o trânsito, pedir música, participar, a voz dele sendo colocada na rádio, informações. As redes sociais trouxe esse público mais jovem para o rádio, fazer promoções com rádio, fazer ações promocionais, eventos e tudo mais. O YouTube deu imagem para o rádio. Enfim, todas as ferramentas digitais começaram a fazer com que o rádio começasse a crescer mais, tá? E aí isso fez com que a gente tentasse modernizar. E aí, alguns anos atrás, eu juntei com o Valério, que é dono de uma software house, e a gente começou a pensar como que a gente faz com o rádio, mantendo, desculpa, acho que eu mudei aqui a tela, como que a gente continua fazendo o rádio forte e como que a gente pode ajudar as pessoas a fazerem rádio, as agências a fazerem rádio, tá? Então eu vou dar um pouquinho aqui dessa agenda nossa, falar um pouco do cenário atual do rádio, um pouco da sinergia aí do rádio e digital, alguns cases aí práticos que a gente teve na prática, um guia prático aí para vocês entenderem um pouco de como funciona o rádio e a gente depois, se quiserem perguntas e respostas, a gente está disponível para poder estar passando para vocês, tá? Hoje, o rádio, ele tem muito alcance e relevância ainda, tá?
A gente tem hoje pesquisas da Kantar e Ibope que mostra que o rádio tem 80% do alcance da população. Eu costumo até dizer o seguinte, 80% do alcance da população que liga o rádio, né? Você vai no Uber, por exemplo, você não ligou o rádio, mas você está ouvindo. Então, o alcance do rádio ele é até maior do que isso, se você for pensar. Ontem eu estava num posto de combustível, numa loja de conveniência, sentado conversando com uma pessoa, estava tocando uma rádio que nem é meu perfil, e eu estava ouvindo os comerciais dela, sendo atingido por ela. Então, esse alcance da rádio, ele ainda é muito forte, até porque não necessariamente você precisa dar atenção para o rádio, você não precisa ficar lendo ou dando atenção. Às vezes o rádio ele vai te atingir sem você estar percebendo, tá? Dentro dessa mesma pesquisa aí, 3 horas e 50 minutos, a média dos ouvintes ouvem rádio, tá? Então ele entra dentro de uma programação. O Paulo até antes aqui na conversa comentou um pouco sobre a credibilidade do rádio, tá? 72% dos ouvintes consideram o rádio uma fonte mais confiável do que redes sociais e tudo mais, até porque redes sociais, ela é um microfone aberto, né? Que as pessoas podem falar o que elas pensam, às vezes sem filtro, né? O rádio, ele sempre tem que ter esse filtro, por ser até uma concessão governamental, ela tem que tomar uns certos cuidados, da legislação. Multiplataforma, tá? Ela tem consumo carro, casa, trabalho, mobile. Então, assim, como eu falei da internet, o streaming ajudou muito o rádio. Hoje, todas as rádios têm a sua programação dentro dos streams. Em casa, no trabalho, você consegue trabalhar ouvindo rádio, você consegue dirigir ouvindo rádio. Então, isso tudo faz com que o rádio seja companheiro em todos os momentos. E continua sendo, né? E o rádio é a mídia de cotidiano, ela acompanha as pessoas no momento em que outras mídias não chegam. É aquilo que eu estou falando, por exemplo, no carro você não vai conseguir ficar vendo Instagram, você não vai conseguir acessar a internet, não vai conseguir acessar televisão e tudo mais. O rádio você consegue estar fazendo isso e ao mesmo tempo estar dirigindo. Você consegue estar vendo o Instagram, vendo alguma coisa na internet e consegue estar ouvindo o rádio. Então ele consegue tá fazendo parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E o que é importante hoje, que a gente até falando do dígito com rádio, né? Hoje você ouve um comercial no rádio e você parou teu carro, estacionou teu carro na hora, você pode ou ir no Instagram do cliente ou ir no Google do cliente para dar um Google no cliente para você poder conversar saber um pouco mais sobre essa empresa, né? Então essa agilidade que o rádio faz no ato da decisão, no ato de compra é muito importante também, tá? Aí quebrando alguns mitos, né, que o rádio é coisa do passado, é um total fake news, porque o rádio online com streaming, apps, tal, cresceu muito. A integração que ele fez com questões de Spotify, com Deezer, podcast, você vê aí, né, grandes redes de rádio gerando conteúdos que ficam disponíveis dentro de podcasts, dentro do Spotify, e esses conteúdos com a credibilidade do rádio. E ainda a gente tem essas pesquisas que falam que 52% dos ouvintes estão nas redes sociais enquanto escutam rádio. Então, ele tem uma ponte direta com essa ativação digital. Então, quando eu falo dessa sinergia do dígito com o rádio, a gente vai falar mais algumas coisas sobre isso, ela é muito importante porque a gente consegue fazer com que a geração da credibilidade do rádio, a gente consegue gerar conversão no dígito, né? Antigamente, quando a gente trabalhava o rádio, né, a mídia, sempre o cliente falava assim, poxa, o rádio não dá retorno, o que me dá retorno é lista telefônica, o que me dá retorno é panfleto e tudo mais. Hoje, fala que é o Google, é o digital, mas é a mesma coisa, né? Eu acho que assim, a conversão de antigamente, a lista telefônica era o Google, o panfleto era o Instagram hoje, são as redes sociais. Então, essa conversão que o digital dá, ele vai junto com a credibilidade do rádio. Por isso que essa sinergia eu acho que é muito bacana, tá? Por que dessa sinergia que eu estou comentando? O rádio, ele gera atenção e lembrança de marca, tá? Eu tive numa agência em São Paulo, uma agência grande, que tem a conta da Cielo, tá, inclusive, e eles tinham focado 100% da campanha deles em digital. Eles fizeram uma pesquisa de recall e a marca despencou a quantidade a parte do share dele na questão de recall. E eles começaram a mudar a versão deles, falou, opa, precisamos voltar para as mídias off, começar a botar minha marca com um pouco mais de lembrança. Então, isso é muito importante que o rádio faz. O rádio, sem querer, você já está escutando e você já está lembrando da marca. Às vezes você fala assim, putz, não lembro de onde eu vi, mas eu ouvi falar dessa marca. O rádio ele consegue proporcionar isso, né? O digital gera integração imediata, clique em conversões, e isso com o rádio é muito bacana, porque dá essa credibilidade porque a gente precisa. E as campanhas, isso é uma pesquisa da Nielsen, que eu tinha até comentado com o Paulo aqui antes,
a campanha combinada de rádio e dígito, você pode aumentar até 22% de alcance nas mídias isoladas, tá? Então, uma mídia consegue contemplar outra, ajudar a outra. Então, mais quando se regionaliza isso, né? Hoje, na Rádio Break, a gente trabalha muito essa questão de campanha regionalizada, porque a gente consegue fazer com a nossa plataforma, ela é uma, a gente até mudou a marca, agora vai chamar Rádio Break Ads, tá? A gente é o Google Ads para o rádio, que a gente consegue determinar a região que a gente quer fazer campanha e trabalhar aquilo junto com a rede social e com o rádio, tá? E pensa o seguinte, a gente fala muito das redes sociais de influenciadores e tal. Quem que é um influenciador importante naquela cidade? É o comunicador da rádio. Então, poxa, se eu tenho aquele comunicador falando do produto e tem uma rede social para converter com o digital, a campanha começa a ter um pouco muito mais sucesso do que se fizesse uma campanha ou outra isolada, tá? Então, um exemplo aí que a gente fala que, né, que campanha com rádio cria reconhecimento e lembrança de marca e o dígito fecha a jornada com ações mensuráveis. Então, quando a gente está trabalhando essa campanha, fazendo regionalizada, a gente fez uma campanha para Husqvarna com várias cidades no Brasil inteiro e a gente trabalhou a campanha mídia e depois a gente foi com o dígito junto, fazendo essa campanha junto. Virou um case de sucesso lá pelo resultado que eles tiveram. Então foi muito bacana isso e foi um case de sucesso bem legal nosso. E teve uma outra campanha que foi muito bacana que a gente fez, que foi com a Bunge. A Bunge ela lançou uma música do Chitãozinho e Chororó, eles contrataram o Chitãozinho e Chororó para gravar uma música, Chuva na Serra, acho que era um negócio assim. E eles fizeram toda a campanha digital, fizeram um show, foi para o canal do YouTube, foi para as redes sociais. E algumas cidades-chave para eles no mercado agro, ele comprou as inserções de 1 minuto e colocou um trecho dessa música nessas regiões assinada por eles. Então, eles aproveitaram toda a jornada, né, desde o digital, para gerar aquele conteúdo no digital, para ir até também nas regiões que eles tinham mais interesse. Outro ponto importante, rádio potencializa Google, né, busca, né, em até 8% com aumento de busca espontânea, quando a veiculação está em rádio. Então, a gente, além de você fazer um Google patrocinado naquela região, você ainda pode aumentar essa busca orgânica, sem precisar estar investindo nisso também, tá? E aí, como que a gente fala de medir resultado, tá? Quando a gente fala aí de campanha digital, pelas pesquisas que a gente fez aí, a gente tem um CTR médio de 1,1%, tá? Esse resultado depende só da mídia paga, né? Se a gente fizer isso. Agora, se a gente faz a campanha de digital com rádio, a gente aumenta até em 10 a 30%. As conversões crescem em torno de 20 a 40%. E o rádio impulsiona e busca e aquece essa audiência. É mais propensa a clicar nos CTAs. Então, acho que quando a gente aquece essa audiência, quando a gente aquece a marca naquela região, e ela vai fazer essa busca, seja orgânica ou seja atingida pela mídia paga, ela vai com mais credibilidade local. Então, a gente consegue fazer com que esse localismo converta em mais CTAs, tá? Então, um insight que a gente usa muito que é essa questão. O rádio, ele aquece a audiência e quando somado ao dígito, ele aumenta a taxa de clique e melhora a conversão, que é aquele negócio da gente aumentar o resultado para o nosso cliente e também, que nem o Paulo falou, faturar mais, ganhar mais. Eu acho que isso a gente consegue fazer essa proporção junto com a Rádio Break e a agência digital, da gente criar essas campanhas e todo mundo ganhar mais, tá? O cliente ganhando com resultado, a agência ganhando com comissão e a Rádio Break ganhando em novos clientes. A gente tem muito cases, inclusive a Yara Fertilizantes. Ela tem, a gente está homologado como a planejadora oficial de mídia deles. Quem trabalha com a gente, com o pagamento com a gente, são agências digitais. São duas agências digitais que trabalham para ele e a gente trabalha junto com eles, tá? Então a gente não depende só do investimento indireto de mídia paga, mas também da campanha de rádio, tá? Então aqui a gente fala um pouco de um guia prático para as agências, tá? É, por que que é importante a gente conseguir incluir rádio? Primeiro, a gente tem um CPM baixo, tá? O rádio ele tem um custo, uma abrangência muito grande. Uma rádio, normalmente, ela atinge um raio até de 30, 40, 50 quilômetros da antena dela. Então a gente tem esses dados através da Rádio Break, então a gente consegue fazer uma campanha regionalizada de um grande alcance. E você pagando por uma inserção de 30 segundos, que a gente chama, né, que são os comerciais que a gente coloca dentro dos breaks, num custo que seria bem justo, tá? Então a gente consegue ter um CPM baixo e aumentar o nosso resultado, diminuindo, às vezes, muito o investimento na mídia paga das redes sociais. O rádio complementa social ads e mídia programática.
Até porque é aquela questão, a gente aquece, dá credibilidade para o produto, e quando você tem a mídia programática, que sai o teu anúncio em qualquer site ali e tal, ele tem muito mais credibilidade para clicar naquele anúncio do que se você tiver só na questão da programática ou através da mídia social, tá? E é uma estratégia full service, né? Você está on e off na mesma regra de resultado. Você consegue fazer com que as duas campanhas se convertam ao mesmo lado, né? Para o mesmo lado. Inclusive, uma das coisas que eu tenho utilizado muito é a geração de conteúdos com rádio para poder usar na veiculação tradicional da rádio, na questão off, e gerar collabs nas redes sociais da rádio com o cliente. Por que que eu falo muito isso? Todos os clientes sempre buscaram a gente como veículo para poder gerar conteúdo. E dificilmente, quando é uma rádio ela é jornalística e tudo mais, ela pode fazer esses conteúdos. Mas quando você trabalha com esses conteúdos nas redes sociais, você usa a credibilidade daquela marca para poder fazer já falar daquela empresa, gerar o conteúdo para aquela empresa. Então você dá uma chancela de credibilidade para aquele produto nas redes sociais junto com a marca da rádio, tá? Eu vou dar um exemplo disso que eu fiz. Eu era gestor comercial da Jovem Pan aqui em Ribeirão Preto na época. E vindo na época que estava muito o Facebook, estava forte e tal, e a gente falou, poxa, como a gente consegue integrar isso? E a gente criou um programa na rádio aqui chamado Compartilhando com a PAN, até o nome Compartilhando veio da questão do Facebook, onde das 7h30 às 9 da manhã a gente fazia entrevista com o cliente com participação de 5 minutos. E a ideia é o quê? Filmar essa entrevista para usar os cortes nas redes sociais e usar também no canal de YouTube como conteúdo para o cliente. Então, era a Jovem Pan falando do cliente, falando bem do cliente. Não era o cliente falando dele. Então, usava uma chancela, uma marca, que isso, imagina, se você usar isso em cada cidade, que pegue a rádio forte daquela cidade e use esse conteúdo para falar bem do seu produto e usar as redes sociais para impactar isso e criar um CTA para você. Então, é a jornada inteira para você gerar desde o conteúdo, veicular no off, usar a credibilidade daquela rádio local e fazer com que o seu produto venda mais e você tenha mais conversão, tá? E aí, as dicas rápidas é sempre usar híbridos, spot mais ação de conteúdo, que é isso que eu comentei agora, que a gente tem feito muito, criar boletins dentro da rádio. Poxa, eu vou criar um boletim no mercado agro, vou falar, o locutor falando de um produto junto com o gerente regional da Iara. Aquele conteúdo vai para a rádio e a gente utiliza isso nas redes sociais como fortalecimento de conversão, para poder você ter mais CTAs. Então, essa junção desse produto é o que o resultado vem bacana, tá? E aí que a gente criou a Rádio Break. Por isso que surgiu a Rádio Break, que a gente começou a sentir, a gente, principalmente quando eu conversava com as agências tradicionais principalmente, quem está entrando no mercado hoje de mídia, eles estão muito na era digital e não sabiam como programar rádio. E a gente estava, de repente, deixando aquela força de lado. Então eu falei, poxa, a gente precisa criar uma plataforma que a gente faça uma consultoria completa para que a gente consiga fazer com que essas pessoas ou próprias agências digitais consigam fazer rádio de forma eficaz. Então, hoje a gente gerou esse projeto nosso, que chama Rádio Break, que é uma plataforma digital que a gente conecta hoje com a Anatel. A Anatel, ela é o órgão do governo que regulariza a rádio, né, que tem a questão de potência da rádio, que ela tem concessão da rádio para ela poder, a potência que ela pode irradiar, né, para ela poder colocar dentro da antena dela, para ela ver a área de cobertura dela. Então hoje a gente tem uma API com o site da Anatel, que a gente sabe a potência daquela rádio, a posição da antena daquela rádio, a gente faz o raio de cobertura daquela rádio, consegue através do Google Maps mapear todas as cidades que aquela rádio alcança. E através dos dados do IBGE, a gente consegue fazer a cobertura total de rádio. E um exemplo simples, tá? Para vocês terem uma ideia de dados. Uma rádio que atinja uma população, uma área de cobertura de 1 milhão de pessoas. Vamos lá, falei que 80% da população tem um alcance de rádio. A gente tem um alcance de rádio de 80%, 800 mil pessoas. Isso diretamente, que nem eu comentei com vocês, tem a questão indiretamente, pessoas que entraram no carro e tudo mais. Mas diretamente a gente alcança em torno de 800 mil pessoas. Uma rádio popular, normalmente, quando elas são primeiras colocadas, ela tem em torno de 20% de share, 15% de share. Se a gente pegar uma rádio que tem 20% de share na participação disso, ela tem um alcance de 160 mil pessoas.
Então, imagina você fazendo uma campanha regionalizada com uma rádio, alcançando 160 mil pessoas e fazendo um trabalho nas redes sociais com esse público. E sendo que o rádio você pode também segmentar a campanha que você quer. Se eu quero uma rádio mais popular, se eu quero uma rádio mais adulta, contemporânea, se eu quero uma rádio mais jovem. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento, ter essa cobertura, ter esse alcance populacional e fazer o trabalho em cima das redes sociais para fazer uma conversão em cima disso, tá? Então, todos esses dados regionais e segmentação geográfica, a gente tem dentro da nossa plataforma para poder ajudar as agências a fazerem isso. E a gente tem todos os relatórios digitais. O que seriam esses relatórios digitais? Todas as rádios, ela tem a questão de veiculação, que ela tem que comprovar aquilo que ela veiculou. Como que você vai saber na cidade que você está se tua campanha lá em João Pessoa foi veiculada? Eles têm uma obrigação de entregar para nós um relatório que chama-se comprovante de radiação, todos os softwares que rodam a rádio hoje, na hora que ela acaba a programação, ela tem obrigatoriedade de fazer isso e de sair a hora, minuto e segundos que saiu essa inserção. E através do streaming hoje também, a gente consegue auditar isso. Saber o horário, minuto e segundo que saiu aquela rádio. Então imagina que sim, você sabe todos os horários que estão saindo naquela campanha. Poxa, deixa eu ver aqui como que foi analítico nesse momento aqui, se a rádio melhorou, se as pessoas procuraram 5 minutos depois ou não, fazendo essas questões e tal. Então a gente consegue ter esse cruzamento de dados para que você consiga mensurar melhor o resultado disso, tá? E aí a gente consegue também esse suporte estratégico para agências iniciantes, tá? Menos barreiras, mais resultado, melhor negociação. Cara, para você fazer uma campanha em 50 rádios, na caneta, falando rádio por rádio, conversando rádio por rádio, vai demorar uns 15, 20 dias. Hoje a gente consegue criar uma campanha de 40, 50 rádios em torno de 2, 3 dias, já negociado com todas. Então, essa facilidade que a gente criou e que cada vez a gente vai criando mais pela credibilidade que a gente está tendo com as rádios, as rádios confiando mais nas negociações que a gente está fazendo para eles, isso tudo a gente vai conseguir cada vez mais crescer e trazer dinheiro novo para a rádio e trazer resultados novos para as agências digitais. Eu acho que é essa a nossa principal missão da Rádio Break, de trazer as agências digitais faturando mais e trazer para a gente, para as rádios, novos faturamentos, novo dinheiro, tá? É, A rádio não concorre com o digital, ela amplifica e potencializa. Então, tudo isso que eu falei para vocês é exatamente isso que a gente pensa, tá? Hoje a gente consegue somar resultados com o rádio, a gente consegue somar resultados com o digital. Então, as agências que são digitais, a gente tem aí prevista por essa lei e decreto que todas as agências têm direito a 20% de comissão. Então, todas as agências elas são comissionadas em 20% sobre a veiculação da rádio, tá? E eu acredito muito que esse resultado você vai conseguir melhorar muito o dos seus clientes, o do cliente de vocês, e tenho certeza que a gente vai conseguir cada vez mais cruzar dados para a gente saber o que está virando conversão, o que a gente está utilizando daquela comunicação local, os resultados locais que a gente consegue, tá? É, Essa é mais ou menos um pouco da nossa história aí sobre como que está o rádio hoje, tá? Eu acho que a gente pode tentar explicar um pouco mais. Ali tinha o meu contato ali, também a Brad tem todos os nossos contatos aí, se vocês quiserem falar com a gente, entender um pouco mais, conversar um pouco mais sobre como a gente pode melhorar esses resultados. E aí a gente está junto com vocês, montar uma campanha, montar uma simulação e trocar essas ideias. Tem uma pergunta do Marlon aqui, né? Se a gente acha que essas estratégias funcionam com rádio online, tipo aquelas rádios no YouTube. Ô Marlon, funcionar pode funcionar. Só que a quantidade de rádios que você tem online é muito grande. E a credibilidade que uma rádio off tem, principalmente quando a gente fala de mídia regionalizada, não, é muito maior do que uma rádio online, tá? É, eu não tenho uma ideia de quanto que uma rádio online pode ter de alcance de população, mas eu tenho certeza que não chega perto de uma rádio que já tem tradicionalmente a sua transmissão off, tá? A transmissão através do dial, que a gente chama, né? Então, eu acho que tudo é válido. Eu acho que sim, o áudio é muito forte. Áudio é uma coisa que eu ouvi uma vez uma palestra de uma pessoa, de um economista muito bacana, e ele falava que o ouvido não tem pálpebras, né? Então, se você estiver em qualquer lugar, você vai ouvir o que está tocando, você vai ouvir a rádio, você vai ouvir a propaganda. A televisão você tem que estar olhando, as redes sociais você tem que estar olhando. Então, tudo que é áudio, você consegue atingir a pessoa de uma forma mais espontânea, né?
Então eu acho interessante sim, mas eu acredito que para usar aquilo que eu comentei aqui nessa apresentação, que é a questão da credibilidade do veículo e da regionalização do veículo, as rádios tradicionais ainda são mais importantes. Até porque essas rádios também estão dentro das redes sociais, estão no canal de YouTube, elas estão no streaming. Então, existe, eu acho que a gente tem hoje vendas de pré-roll também no streaming das rádios. Então, tem muita coisa que a gente pode potencializar com isso, tá? Maurício, você está abrindo para pergunta já? Sim, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, se você quiser também, Ah, Paulo, algumas dúvidas que tenha, que a gente possa trabalhar, estou à vontade, hein? tá. É, infelizmente não inventaram o verbo infinito ainda, né, Maurício? Se tivesse verbo infinito era bom, né? Mas não tem, né? É tudo muito limitado e tem que brigar por verba. Existe algum estudo do lado de vocês de percentual? O cara tem lá uma campanha e eu vou distribuir esse dinheiro dele nas mídias digitais, aqui da nossa galera, né? Está acostumada a fazer um planejamento. Existe alguma sugestão? Pô, faz 5, 10, 15% para mídia rádio? Tem alguma, alguma relação isso? Ou tem outra coisa? Ah, não, olha, não adianta. Com menos de 10 mil por mês em rádio, você não faz nada. Tem alguma. Me dá alguns insights sobre valores. Isso aí vai variar bastante, Paulo, pelo seguinte, rádio, quando a gente fala, a gente não consegue limitar a potência da rádio, tá? Então, o que que eu quero dizer? Quando você vai fazer uma campanha de redes sociais, Google, alguma coisa, você consegue limitar o raio da localização que você quer fazer. O rádio, quando você vai colocar, é uma antena aberta com a potência que aquela rádio tem. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha em São Paulo, por exemplo, uma cobertura de rádio é em torno de 19 a 20 milhões de habitantes. Então, dificilmente você vai ter um custo de uma inserção abaixo de 600, R$ 700. Dificilmente você vai conseguir fazer uma campanha abaixo de 80, R$ 100 mil, tá? Quando você fala de uma cidade menor, e você está falando de uma cidade que tem ali, sei lá, uma cobertura de é, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, essa rádio, ela vai cobrar a potência que ela tem, a cobertura que ela tem. Então, às vezes, por R$ 2 mil, você já consegue fazer uma campanha bacana nela. Então, a gente tem muita essa questão. Poxa, eu vou fazer uma campanha isso é uma campanha legalzinha, tá? Uma campanha bacana. Então eu vou fazer. A gente tem um padrão que a gente começa a falar o seguinte: numa cidade pequena, um investimento numa rádio é em torno de R$ 2 a R$ 3 mil. Uma cidade média é um investimento em torno de R$ 5 a R$ 7 mil. Capitais, dependendo da capital, né? Porque a gente tem uma variação muito grande populacional das capitais pelo Brasil, você vai gerar em torno de 15, 10, 20 mil. Quando você pega grandes capitais, aí é 50, 80 mil, que são campanhas que são voltadas mais para o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades que têm uma concentração habitacional maior, né? Então, essa é a variação. Então, por exemplo, quando você fala de campanha, a gente tem pegado muito essas campanhas menores, de volume de rádios, mas regionalizado. Porque, para ser mais cirúrgico, por exemplo, a gente faz muitas campanhas para o Banco Mercantil. É um exemplo. Inaugura agências do Banco Mercantil, vai inaugurar 10 lojas do Banco Mercantil, agências do Banco Mercantil esse mês. Então, a gente vai com essa cidade cirurgicamente e coloca lá e eles entram com o digital paralelamente junto com essa campanha. E eles têm tido um resultado muito grande. As agências aumentaram muito o movimento nas inaugurações desde que eles começaram esse projeto com a gente. Então, é um case bem bacana, inclusive, que a gente tem aí de sucesso da Rádio Break, né? Legal. Não, você me deu um susto quando você falou dos valores lá de campanha de, sei lá, como você falou, 70, 80. Aí, quando você trouxe para praças menores, é possível com verba menor. Aí, acho que funciona, porque acho que a nossa turma aqui tem bastante conta de valor menor. Mas, enfim, e com o público, hein, o Amaury? Adianta você bater, dar murro em ponta de faca? Ah, se minha campanha é para o público jovem, não adianta, eu não vou colocar em rádio ou não. Eu tenho um público mais qualificado, de uma faixa etária maior, aí faz mais sentido. Como é que você vende? Como é que a rádio se vende hoje, né? Como é que ela entrega isso? Cara, a gente tem rádios com público jovem hoje, né? É que hoje o jovem está na linha sertaneja demais, né? Por exemplo, hoje, né? Então, hoje, quando você pega nessa linha sertaneja uma rádio popular,
o rádio, a pessoa acaba ouvindo o rádio, porque ela quer participar, ganhar ingresso, ela quer participar do show, do evento que está acontecendo na cidade. Aquilo que eu te falei de localidade, de localização, né? O que que o jovem quer saber naquele momento? O que está acontecendo na cidade, dos projetos, dos eventos? Participar de sorteio. A rádio normalmente patrocina eventos, então ela tem convite para aquele show, aquele evento. Então faz com que. E isso, como que a rádio busca esse cara? Ele começa a divulgar dentro das redes sociais, fala: olha, vai ter show do Tiaguinho aqui em Ribeirão Preto. Siga a gente ouça a gente e participe do sorteio de ingressos. Então esse público acaba indo também para o rádio. Então a gente consegue ter esse trabalho de fazer o jovem vir para o rádio também. E aí, quando você fala de segmentação, hoje eu sou muito a favor da segmentação do rádio, tá? Eu acho que assim, o rádio cada vez mais tem que buscar um nicho certo dela, tá? Eu acho que não é uma abrangência muito grande. Por exemplo, eu falo que, assim, rádio agro, por exemplo, na nossa região aqui tem que ter uma rádio agro, na região de Mato Grosso do Sul tem que ter rádio agro, na região do Nordeste tem que ter rádio agro, porque a gente vai especificamente falar com aquele cara. Eu não vou ter volume de audiência, mas eu vou ter uma qualificação de audiência muito grande. E isso vai fazer com que o nosso custo de inserção seja um pouco mais direcionado, para campanhas direcionadas, entendeu? Então, quando você pega, por exemplo, na TV alguém falando aí de CBN, por exemplo, a CBN, que é uma rádio news, a participação dela em audiência é pequena, mas a qualificação da audiência dela é muito bacana. Eu fui gerente comercial Perfeito. durante vários anos aqui em Ribeirão Preto da CBN. Então, quando a gente começava a gerar conteúdo da CBN, conteúdo de marca com a CBN, que é o que hoje, às vezes, eles estão fazendo, inclusive que G1 faz isso hoje muito digitalmente, quando você gera esse conteúdo com essa credibilidade, o teu resultado é muito bacana, entendeu? Entendi. O que o Ale falou, que ele conseguiu com 2.200, o que é uma verba relativamente baixa, jogar 90 inserções na CBN em Floripa. Bacana, legal. Sim, sim. Obrigado por Até porque. compartilhar números aí, Ale. Não, legal. É isso mesmo, assim. Florianópolis já é uma capital que tem uma população menor, é um pouco mais fácil trabalhar esses valores, entendeu? Então, essa regionalização faz muita diferença do rádio aí. Hum. Mas foi uma excelente negociação. O Mauri, acho que você chegou na apresentação em algum momento a falar sobre publi, né? Ou projetos, publi editoriais, é isso? Como é que isso se dá? Isso já está na plataforma? Se eu tiver um cliente de um determinado setor e quiser construir alguma coisa nessa linha de publi editorial, algum programa patrocinado, conteúdo, como é que funciona via plataforma? Dá para fazer isso ou não? Aí é uma negociação individual. É uma negociação. Na verdade, a plataforma hoje, tá? Ela é a ferramenta para facilitar a nossa programação, mas a gente dá toda a consultoria para a agência. Então, a agência brifa tudo a gente faz esse trabalho, tá? Eu tive um case bem bacana, inclusive, sobre isso aí de gerar conteúdo. Eu estava aqui numa concessionária da BYD e conheci um rapaz que ele é influenciador. Desculpa. Ele é influenciador sobre carro elétrico. Ele faz matéria sobre carro elétrico. Ele chama o Diário do Carro Elétrico, tá? E eu conheci ele aqui e falei, cara, pô, que legal, você tem um conteúdo bacana, você tem muitos seguidores e tal. Por que a gente não pensa em fazer um projeto desse e você gravar um pilotinho e a gente vender para uma concessionária esse Diário do Carro Elétrico nas rádios e você continuar isso dentro do seu Instagram? Consiga a gente também pelo Instagram. A gente chegou a evoluir muito com a Volvo, por exemplo, esse projeto. Chegamos a gravar um piloto. Se alguém quiser até depois ouvir esse piloto, eu tenho ele aqui. E foi muito legal a ideia, tá? A gente acabou não tendo no fechamento, até porque era a assessoria de imprensa que estava falando com a gente, não era nem a agência de publicidade direta deles, porque estava na questão do budget e tal, que a gente ia retomar agora para 2026 essa negociação, porque eles gostaram muito do projeto. Então, essa personalização do rádio que a gente consegue fazer é muito bacana. E eu sempre fui muito na questão de projetos. Eu fiz um projeto aqui em Ribeirão Preto, quando eu estava dentro desse grupo, que a gente tinha a, a, a Jovem Pan e a CBN, a gente tinha um site também que chama Cidade On aqui, que era um antigo jornal que virou só digital, né? E na época de pandemia, a gente estava com um problema seríssimo do mercado imobiliário, né? Eu não podia abrir os pontos de venda e tal. A gente criou um projeto chamado Imóvel Show, que é onde a gente entrava com dígito, com matérias no dígito, com matérias nas rádios, e a gente conseguia fazer um cross, divulgando todos os espaços com conteúdo, usando a credibilidade dos nossos veículos.
e impulsionava isso dentro das redes sociais e entregava esse material para que os corretores dentro do Instagram deles ou das redes sociais dele utilizassem. Então, que eu acho que assim, a ideia, o rádio, ele é muito flexível para projetos. É muito bacana essa questão de projetos do rádio, principalmente com redes sociais, tá? Então, acho que isso é um telerente que a gente tem que fazer a cada demanda e o dia que quem quiser conversar com a gente sobre isso e tentar ter ideias, poxa, eu tenho um influenciador muito legal que trabalha com a gente, vamos criar um projeto para esse influenciador estar na rádio naquelas regiões e usar a credibilidade daquela rádio para fortalecer nossa campanha lá. Isso tudo a gente consegue fazer bacana também, tá? Legal, Mauri, entrou pergunta aqui no chat. Você quer ler ou quer que eu leia? Eu estou vendo aqui, né? Como conseguimos provar que um cliente que investimento em áudio traz resultado digital? Qual a métrica usar primeiro? O único senão do rádio que eu falo, né, que isso sempre me deixou muito pé da vida, é que a gente não tem como mensurar o resultado da rádio, né? Falar o seguinte, poxa, o cara veio aqui porque ouviu na rádio. Aliás, eu vi uma charge muito bacana no LinkedIn, que o cara botou todo o processo, né, de outdoor, rádio, TV, não sei o que e tal, e no final o cara chegou através do Google. Aí o cara, era o gerente de marketing na charge, e falava o seguinte: põe todo o dinheiro no dígito, que é isso que dá resultado. E na verdade existe a jornada, né? Então, a forma que eu acho que a gente pode mensurar, você está fazendo uma campanha de dígito naquela região. Você já sabe quanto que você está tendo de resultado, você tem aquelas métricas de resultado. Pô, vamos fazer um teste de um mês do rádio junto com o dígito, ver o que que acontece. A gente faz 5 sessões diárias na rádio aqui durante o seu mês e chamando para conversão no dígito, vamos ver o que acontece. Aí você vai pegar a métrica do mês anterior, a métrica desse mês, e falou, putz, a gente aumentou o resultado em 10, 15, 20%. A gente, pelas pesquisas que a gente tem, é em torno de 20 a 40%, como eu coloquei na apresentação, mas nada mais do que você medir isso em campo, né? Então, você fazer um teste desse numa rádio, numa área, é o que a Husqvarna fez e virou um case de sucesso lá interno. Eles aumentaram todas essas regiões que eles fizeram dígito com rádio, eles tiveram um resultado bacana. Inclusive, a gente tem sido procurado bastante por empresas que estão buscando pessoas para trabalhar. Aplicativos, por exemplo, que é totalmente digital, um Uber da vida, ele precisa de motorista. Onde que o motorista está? No carro. O que que tem no carro? Rádio. Então fala assim, pô, você quer ganhar dinheiro dirigindo? Venha para o Uber e tal. Aí onde você vai converter isso? No aplicativo dele, ou no digital dele, ou no CTA que você criou, ele fala o seguinte, ele vai ter que buscar o Uber, vai ter que buscar no Google, vai ter que procurar onde que ele se cadastra para ser motorista. Então é onde a gente vai mensurar esse resultado. Poxa, minha procura lá era X, minha procura lá agora é 2x. Então, essa mensuração que a gente tem que fazer. Por isso que eu vou repetir, por isso que o dígito ajudou muito mais o rádio. O dígito fez o rádio crescer, ajudou o rádio a crescer, entendeu? Porque antigamente não dava para ter essa noção, né? Os caras podiam lançar um rádio Uber, né, ô Maurício? Um rádio só voltado para usuário de Uber ali, vai tocando nos carros. Olha lá, já tem uma É, ideia. essa Escuta, é, essa é boa, viu? E o Uber patrocinar isso aí e falar o seguinte, ó, eu faço essa programação, mas é claro que o Uber tem que patrocinar, lógico, o dinheiro tem que sair da você Uber, lógico. só assiste E, disso aí, Paulo, já vou montar, e, viu? e o Uber vai vender patrocínio para as marcas, evidente. Ô, Mauri, me fala uma coisa: tem uma barreira aí, uma dificuldade na criação dos materiais da parte das agências digitais, dos materiais de rádio? Eles sabem criar para rádio, eles sabem o formato que deve ser entregue. Isso é uma dificuldade ou não? Viagem minha, os caras já estão acostumados. Cara, as agências digitais normalmente não tem redator para fazer spot, né? Para fazer gravação ou fazer jingle. Mas a gente dá essa ajuda aqui dentro da Rádio Break, tá? A gente tem equipe de criação de texto e tudo mais. Até porque, assim, quando você tem uma campanha digital, as campanhas têm que se falarem. Então, por exemplo, o que você está fazendo dentro do digital, o que que era esse briefing para a gente, é onde a gente vai adaptar esse texto para a rádio. Totalmente diferente. As agências grandes mesmo, cara, isso no Brasil inteiro, eles pegavam o material da TV, tiravam o áudio da TV e colocavam na rádio. Cara, não é o mesmo resultado. Claro que não. Você não tem a imagem, você não tem. Então, assim, o rádio você tem que gerar a expectativa da pessoa, gerar. Rádio é como se você lesse um livro, né? Você que vai imaginar. Você fala assim: imagina uma mulher bonita chegando na sua casa e batendo na sua porta. Você vai imaginar uma, eu vou imaginar outra, o Zé vai imaginar outra. Cada uma vai imaginar que aqui, para ele, é a mais bonita.
Então, esse poder da imaginação do rádio que a gente tem que trabalhar na questão de criação de spot, né? E isso tudo a gente dá essa esse suporte para as agências digitais, principalmente, que não tem esse, para não ter que. Porque é o seguinte, hoje quando você vai fazer rádio para uma agência, as agências de São Paulo mesmo hoje estão diminuindo muito isso. Porque você tinha mídia, você tinha redator, você tem o cara que faz tráfego, a questão de mandar material, mandar API, e hoje eles usam Biro, tá? Só que o Biro, ele não tem a facilidade que a gente tem conjunto com uma plataforma que a gente tem, a material que a gente tem de ver se realmente aquela rádio está legalizada na Anatel, se a cobertura daquela rádio é realmente real, se ela atinge aquelas cidades. Porque tem muita rádio que fala o seguinte: puxa, eu alcanço 100 quilômetros da minha cidade aqui. Poxa, não existe isso, não existe potência de rádio que alcance 100 quilômetros. É muito difícil. E mesmo que ela alcance 100 quilômetros, a 100 quilômetros dela tem uma outra rádio local que tem força. Então, essa estratégia tudo, a gente tem uma equipe muito especialista nisso e que fica estudando rádio o dia inteiro, né? Quando você fala biru, é o cara que compra a mídia na rádio e depois revende para as agências anunciantes? Isso, isso. Na verdade, esses birôs hoje eles não, eles fazem, eles revendem, né? Eles viraram um representante, né? Tá, Só que assim, as rádios não gostam muito porque normalmente joga o preço lá embaixo da rádio claro. e só que o preço que chega lá no final também é muito alto. Então, esse trabalho que a gente está fazendo com a Rádio Break, ele é bem bacana por isso, porque a gente faz um custo por 1.000 habitantes, a gente tem um CPM por 1.000 habitantes. Como a gente não tem audiência em todas as cidades, mas a gente precisa ter uma noção de quanto que vale a inserção naquela rádio, naquela cidade, tá? Então, por exemplo, quando a gente, na nossa plataforma mesmo, quando você coloca lá uma inserção R$ 100, vai atingir 100 mil pessoas, pô, eu sei que é R$ 1 por 1.000 habitantes. Então, essa conta a gente faz para a gente ter uma noção e saber como pedir desconto para a rádio, né? Então, eu falo assim, sem explorar ela, fala, poxa, o teu preço legal para trabalhar nessa campanha é X. Então, a gente conseguir fazer um trabalho bacana. Amaury, acho que para fechar, porque senão eu fico fazendo muita pergunta aqui, aí vai embora a coisa. Mas a IA hoje, já que a se aplica em todas as áreas possíveis e imagináveis da nossa vida, a IA tem sido utilizada em alguma instância para otimizar, para auxiliar com a mídia rádio? Cara, ela é muito importante, assim, já é muito importante hoje na criação de textos. Criação de texto com ela já é bem bacana. Ela te dá uma noção legal. Já existe muito desenvolvimento de locução, tá? Porém, eu ainda acho um pouco robotizada demais. Tendência é que um dia chegue a um ponto bacana, né? Fizeram até atriz agora, né? Então, assim, a tendência é que tenha. Já existe rádios operando com locutor de IA, tá? E isso já existe, já está usando também. E dentro da nossa plataforma, a gente está desenvolvendo também a IA para ser o mídia da planejadora, para ela já fazer estudos de quais são as rádios e fazer todo esse trabalho. Isso o Valério, que é o meu sócio, já está trabalhando nisso com a equipe dele para a gente começar a ter isso também dentro da plataforma, né? Então, assim, já cada vez mais vai entrar, eu acho que dentro do mercado, eu sou um apaixonado por IA, eu acho que isso é uma ferramenta que contribui muito no nosso dia a dia. E no rádio, com certeza, também ele vai ajudar muito. Mais uma coisa, né? Totalmente. Tudo que aparece de tecnologia sempre ajuda o rádio, né? Então isso é bem bacana. O rádio consegue se adaptar a tudo isso. Excelente, cara. É isso. Eu não sei, eu estou meio que monopolizando aqui, mas se alguém tiver alguma questão, quiser colocar aqui no chat ou abrir o microfone, fique à vontade. Senão eu já vou encaminhando aqui para o Amaury fazer o fechamento. Falaram que ia se colocar um QR Code aqui na tela para gente. Olha lá, opa, deixa eu pegar a turma aqui. Esse QR Code aqui é para a gente entender um pouquinho sobre o conteúdo que a gente entregou aqui. Isso ajuda a gente a melhorar sempre para os próximos. Então, por favor, aqui, acessem esse QR Code aqui e respondam a nossa perguntinha ali, a nossa pesquisinha de satisfação. Coisinha rápida mesmo. Você vai estar ajudando a gente a melhorar um pouco. A Mauri, super obrigado aqui pela apresentação mais uma vez. Se você quiser encaminhar aqui para o encerramento, fique à vontade. Não, primeiro agradecer
a Brad aí pela oportunidade aí de estar falando com as agências digitais. Eu acho que a nossa parceria está bem bacana. A parceria nossa com as agências digitais também está sendo bem legal. E estamos à disposição. Quiser marcar um call com a gente, quiser falar um pouco, entender um pouco mais, conversar um pouco sobre os clientes que vocês têm, se existe possibilidade de alguma coisa, a gente fazer diferente, nós estamos à disposição sempre. Tá? Bom, Mauri, a gente é associação, a BRAD, né? Então, associação é sem fins lucrativos, a gente não tem budget para investir. Tem até alguma coisa, mas não tem muito budget. Eu já vou pedir aqui ao vivo e a cores, hein? Me arruma um pouquinho de calhau aí nas áreas para anunciar o prêmio Brad, cara. Ué, pode me passar, que de repente eu passo para as rádios. Quem puder, vai ser onde? Opa, boa. A gente volta a falar então sobre isso. Então é Me isso. passa. Obrigado aqui por compartilhar. A melhor parte é aquela que você fala que você está trazendo aqui uma nova possibilidade de faturamento para as agências. Isso é música para os ouvidos aqui da turma. Então é sempre isso que a gente gostaria de promover aqui na Brad, novas possibilidades de rentabilizar o seu negócio. Super obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado ao Mauri aqui pelo compartilhamento das informações. Seguimos em frente aqui. Acompanhe a nossa programação. Em breve teremos mais um Abrad Talks aqui para vocês. Obrigado, Ellen, Suelen, Joyce. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Bom Obrigada, dia. gente.